fazer o trabalho que nos propomos há muito tempo e louvamos a Deus porque Ele tem nos dado a condição de continuarmos e, portanto, é uma alegria, é um privilégio que vem, claro, rodeado, vem acompanhado de apreensões, de dificuldades, mas é assim mesmo. Na Terra nós temos estas experiências, mas também não paramos, não vamos deixar de fazer o trabalho do Senhor. Nós passamos por dificuldades, mas sabemos de onde vem a resposta, de onde vem a vitória, nós sabemos para quem apelar. Esta é a grande diferença entre os servos do Deus vivo e aqueles que têm apenas uma religião. O programa Glória ao Justo, ano 19, a edição de hoje, edição 941, e nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque nestes 19 anos do programa Glória ao Justo, nós não tivemos nenhuma falha para dizer, não foi apresentado, o irmão Freire não pôde, estava doente. Parece um seguro de vida, um seguro de saúde, é algo maravilhoso, me alegra bastante e também me encoraja a fazer a obra de Deus, e eu devo fazer isto com alegria enquanto o Senhor Deus nos der a condição financeira, a condição social, porque é muito agradável para nós, irmãos, é muito bom você fazer o trabalho do Senhor, você ouvir das pessoas que valorizam o que você faz e saber que tem um benefício pela forma como é feito. Então, nosso objetivo é ajudar os nossos irmãos. O tema de hoje, meus amados, é bem agradável, a vitória pela obediência. A vitória pela obediência é um tema bem maravilhoso, bem agradável. Claro, ninguém tem nada sem preço. E nós vamos aprender, o texto é Josué capítulo 6, versículos de 1 a 16, e nós vamos aprender nas Escrituras. A Bíblia Sagrada foi escrita para nos ensinar. O apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus, ele diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para a nossa instrução. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes, eu uso uma linguagem bem antiga, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras foram escritas para nos ajudar. Você tem nas Escrituras uma fonte extraordinária de orientação para tudo, para os negócios, para a família, para tudo. A Bíblia, ela é profundamente aplicável a tudo na nossa vida. E nós vamos aprender este tema, usar este tema hoje. A vitória pela obediência. Josué 6, de 1 a 16. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro,
Ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros adiante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos disser: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiros iam adiante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua santa presença. Te agradecemos, meu Senhor, pela leitura em Tua santa palavra. Oramos pelos nossos irmãos, ouvintes e internautas. Ó Senhor, abençoa e guarda o Teu povo, os Teus filhos em toda a terra. Nos dá, meu Senhor, graça e compreensão da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua grandeza, e nos faça, Senhor, entender a necessidade da obediência para vencer. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a vitória pela obediência. E nós vemos aqui neste texto uma orientação divina, ou muitas orientações divinas, para com Josué. E Josué transmitindo esta orientação aos sacerdotes e ao povo, e eles tendo a necessidade, sentindo a necessidade de cumprir rigorosamente o que Deus orientou. Meus queridos, esta é a
forma mais especial, mais expressiva de vencer. Eu sou fraco nisto. Eu acho que vocês também são. Parece que todos nós somos fracos no que diz respeito à obediência, obedecer o Senhor, obedecer sua palavra, ouvir sua voz, inclinar o ouvido, com temor, com aquela vontade de aprender, de crescer. Nós somos fracos. Eu louvo a Deus pelos que reconhecem, porque existe aquele pedante, petulante, orgulhoso, arrogante, ele termina pensando que é mais crente que os outros, ele pensa que por isto é merecido, ele está movendo o céu, e por isto ele tem tantos direitos na terra, e ele vai fazendo a coisa, ele vai passando diferente, vai passando ao contrário. Mas eu me rendo e assumo, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu acho que sou fraco, muitos são fracos, somos bastante falíveis, bastante frágeis e fáceis de desobedecer. Mas nesse texto de hoje, nós temos um milagre grande, é porque ninguém desobedeceu. Então a vitória foi pela obediência. O texto começa, Josué 6:1 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Uma cidade pequena, mas estava bem protegida, ela tinha muralhas extraordinárias, é tanto que nas muralhas ainda era possível fazer pequenas habitações em cima da muralha, e uma espécie de escudo humano. Isto foi muito comum na história humana até hoje. Então, a cidade era rigorosamente segura. Eles se orgulhavam da firmeza, da fortaleza da cidade deles. E como estava muito claro para os habitantes de Jericó que o que tinha acontecido no Egito, o que tinha acontecido com o exército de Faraó, o que tinha acontecido com os reis além do Jordão, com Og, com Sion, o rei dos amorreus, e os habitantes de Jericó, conforme informações que nos foi transmitida pela Bíblia Sagrada, através de Raabe, eles estavam todos assustados. O rei estava muito assustado, as autoridades estavam todas preocupadas, a expressão dela é que eles estavam com o coração derretendo, e, portanto, a cidade que já era uma fortaleza, agora era uma fortaleza vigiada. Ninguém entrava, ninguém saía. Acreditamos que isto, em determinados horários, depois de tal hora, ninguém entra, ninguém sai, porque eles precisavam de algum recurso, alguma atividade extra-cidade, mas o texto é claro para nós, ninguém saía, nem entrava, pelo menos em determinado horário, determinada data, ou até segunda ordem. O versículo 2, aí Deus fala com Josué. Deus diz para o Josué: tenho dado Jericó na tua mão. Eu tenho dado nas tuas mãos a cidade de Jericó, o rei de Jericó e os homens de Jericó, o exército de Jericó. Eu entrego em tuas mãos. Está em tuas mãos, tenho dado na tua mão a cidade, o seu rei e os seus homens valorosos, entendamos, o seu exército. Mas no versículo 3, aí a orientação. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Aqui tem que entrar no clima da obediência.
Você vai reunir as autoridades, os sacerdotes, as pessoas, os homens de guerra, e vocês vão rodear a cidade uma semana. Vocês vão rodear a cidade uma semana, uma vez por dia. E vai ser da seguinte forma, versículo 4: 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro. Era umas cornetas, um berrante de chifre de carneiro, que era utilizado largamente no Oriente como para comunicar guerra, para determinadas atividades. Eles avisavam com aqueles toques. Existia homens treinados, especialistas, especializados em dar sonidos diferentes para situações diferentes. Portanto, era necessário obedecer também. Eram 7 sacerdotes. E por que 7 sacerdotes? 7 nas Escrituras, o mundo, tudo o contrário, diz que 7 é o número do mentiroso. Mas na Bíblia Sagrada, 7 é o número da perfeição. Então, 7 sacerdotes, cada um levando uma buzina, portanto, 7 buzinas de chifre de carneiro. Eles iam diante da arca. Eles iam adiante, iam na frente da arca e tocando essas buzinas. No 7º dia, Deus diz para eles, ainda no versículo 4, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Durante 6 dias, uma volta, rodeava a cidade uma vez durante os 6 dias. Cada dia uma volta, rodeando a cidade. E no 7º dia, esforço redobrado, um esforço enorme daquelas autoridades, tanto dos sacerdotes, quanto dos músicos ou tocadores de cornetas, quanto dos soldados, o exército em si. Porque Deus orientou assim, irmãos. Deus é sábio, Deus é soberano, e também Ele nos testa. Ele testa a nossa obediência. Então, os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro, vão adiante da arca e no 7º dia vão fazer o processo 7 vezes. Ou seja, o que foi feito durante os 6 dias vai ser repetido num dia só. Era muito esforço. No versículo 5 diz: será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará. Isto aqui seria no 7º dia. Com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, virá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si, cada um no seu lugar. O muro vai ruir e o povo vai entrar. Orientação de Deus. No versículo 6, Josué, o líder, Josué, filho de Nun, não dá para confundir. Josué, o líder, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Então, obediência da forma que Deus orientou. O líder está orientando da forma que Deus disse ao líder, o líder está dizendo ao povo. É maravilhoso, irmãos. O nosso tema é a vitória pela obediência. No versículo 7 diz: e disse ao povo, é o Josué orientando, é o líder dando as ordens. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. É bom aprender, eu tenho muita felicidade em aprender, tenho facilidade, louvo a Deus por isto, e gosto, me maravilho em ensinar. Na passagem do Jordão, os sacerdotes levavam a arca. Ninguém ia na frente da arca, porque não tinha um inimigo físico, material,
existia uma necessidade de obedecer à voz de Deus, porque o obstáculo não era um exército, era o Jordão, que estava cheio de ribanceira a ribanceira. Então a arca foi na frente, os pés dos sacerdotes tocaram nas águas do Jordão, e as águas se separaram, e o povo do Senhor passou. Agora, meus amados irmãos, o que aconteceu neste episódio é que nós aprendemos aqui, meus amados, que quando o Senhor orientou aqueles homens, o Senhor orientou aqueles homens para que eles entrassem, e eles entraram, e o Jordão se abriu. Mas acontece, meus amados, que neste novo episódio existe uma diferença marcante. Aqui existe algo diferente. Deus orientou a eles: os sacerdotes levam a arca, os sacerdotes vão levar a arca, e os homens armados vão na frente. Os homens armados passam na frente da arca. Os homens vão na frente, levando a arca do Senhor. Os homens vão levando a arca. Os armados vão na frente. Homens armados vão na frente. Era outro tipo de atividade. Era outra luta. Era outra história. Nós precisamos disto, meus amados. Então, o que nós aprendemos, o que fica claro aqui, meus amados, é os métodos de Deus trabalhar. Enquanto no processo da passagem do Jordão a arca ia na frente, agora o obstáculo é um exército armado, é uma cidade fortaleza, é uma cidade fortificada. E o que Deus orienta é que os homens armados vão na frente da arca. Mas fizeram exatamente, portanto, a vitória pela obediência. Então rodearam a cidade e voltaram para o arraial. No dia seguinte, se levantaram de madrugada e rodearam a cidade e voltaram para o arraial. Eram andando, os sacerdotes andando e tocando as buzinas. Após a arca, homens armados na frente da arca, a arca e os sacerdotes com buzinas. Mas no versículo 10 nos diz que Josué disse ao povo: vocês vão seguir calados, não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, não sairá uma palavra da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai. Então, agora vocês poderiam gritar. Quando eu disser, vocês podem gritar. E o versículo 11 diz: e fez a arca do Senhor rodear a cidade. A vitória, a nossa vitória, meus amados irmãos, quando nós estamos amparados, quando nós temos a palavra. Aquela arca não tinha um mistério, aquela arca não tinha nenhum símbolo diferente, aquela arca tinha a palavra, ali estava o símbolo da presença de Deus. O versículo 11 diz: e fez a arca do Senhor rodear a cidade.
contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite. No dia seguinte, fizeram da mesma forma. No versículo 12, levantaram-se de madrugada. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes levavam as buzinas e iam adiante da arca, iam andando e tocavam as buzinas. Os homens armados iam diante deles. E a retaguarda seguia uma multidão silenciosa. Obediência. Josué tinha dito: não falem, não se ouça a vossa voz, até que eu ordene, até que eu diga, gritai. Versículo 14 nos diz: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. É maravilhoso ouvir a palavra, entender a palavra e principalmente obedecer. No versículo 15, meus amados irmãos, diz: sucedeu ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Pensa no esforço. Eu não posso, estou cansado. Hoje em dia, esta malandragem espiritual só vai se tiver de carro, e se o pneu tiver bom, e se não tiver careca, e se tiver gasolina, e se tiver isto, e se tiver aquilo. Esta malandragem espiritual. Malandros de tempo integral. Pastores que não dão um prego e não estão presentes porque o carro pifou. Não está presente porque tem que ir para o dentista com a mulher, tem que ir para não sei o que, tem tudo para estar ausente, faz tudo para estar ausentes. Fazem tudo para estar ausentes. Malandragem espiritual. Eu não sei. Mas se eu fosse esperar bens para fazer alguma coisa, ninguém ouvia minha voz. Fizeram num dia só o que tinha sido feito na semana. Rodearam como o Senhor ordenou. Naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. A cidade era pequena. Toda Fortaleza, as cidades Fortaleza, na grande maioria, eram cidades pequenas. Eles rodearam a cidade 7 vezes. As dificuldades eram enormes. Aquelas cidades eram edificadas em lugares que tinham despenhadeiros, tinham acessos impossíveis, a território íngremes, muitos altos e baixos, mas eles rodearam a cidade 7 vezes. E o versículo 16 e último diz que os sacerdotes, tocando pela 7ª vez as buzinas, Josué disse ao povo, gritou ao povo: agora gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E eles gritaram. Eles gritaram o grito da vitória. Meus queridos irmãos, a vitória vem pela obediência. Vivemos uma febre de pregadores mentirosos. Olha, Deus está dizendo isto, está dizendo aquilo, vai que é tua, tu vai ganhar isto, tu vai enriquecer, tu vai crescer. E vão acreditando em baboseira, e é tanta promessa fácil, não dizem uma palavra no tocante à obediência. Esta imoralidade, esta esculhambação, terceirizar o departamento da família para ver se dá certo, porque os pastores não se sentem habilitados, capacitados ou moralmente dignos
Para orientar a família tem que ser orientadores contratados. Alguns não valem o que o diabo idealizou, fazendo do púlpito um teatro de indecências, linguagem chula, com a intenção de ajudar casais. Não vai ter vitória. A vitória é pela obediência e não pela arrogância. A vitória é pela obediência ao Senhor e não pela aceitação da imundície, da invenção. A vitória é pela obediência. E não tem fortaleza que resista. Não existe fortaleza. Não tem poder que resista à obediência ao Senhor e à sua voz de comando. Portanto, meus amados, nos rendamos ao Senhor, ouçamos a sua voz através das Escrituras, através do Espírito Santo, através da ministração de homens que têm ainda. Haverá sempre um punhado de trigo na terra. É a igreja do Filho de Deus que jamais será destruída por esta liderança, por estas lideranças, por estes inventores de males. A vitória pela obediência foi assim na guerra de Josué. E é assim na guerra contra as drogas na sua casa, contra os filhos rebeldes, contra o marido prostituto, contra a mulher leviana, contra a igreja corrupta, contra pastores corruptos. É assim que venceremos contra toda e qualquer armadilha perversa. Venceremos pelo poder de Deus, em obediência à sua voz. Se você obedece, eu posso lhe dizer, não vou profetizar, eu profetizo. Se você obedecer, eu digo com a autoridade das Escrituras, se você obedecer, o Senhor é contigo. Quem obedece, vence. Se obedecer, tem vitória. Obedeça e vença. Seja vitorioso. O Senhor é contigo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus ajudadores, pela tua igreja. Obrigado pelos que são fiéis, ó Senhor. Obrigado pelos que são honestos contigo, Senhor, que na hora da desobediência, da infração espiritual, eles correm para ti, te suplicando perdão, a graça para continuar. Amado Senhor, abençoa os meus irmãos, meus ajudadores, abençoa todo adorador, cada adorador. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.